Bom dia, galera. Rolezinho um pouco diferente hoje. A gente tá indo dar um jeito na cabrita porque ela tá meio engasgada por causa de... Viemos resolver a cabrita e a cabrita vai ficar aqui. Eu acredito que amanhã a gente já comece a subir. Significa que por enquanto nessa viagem é a última vez que a gente vê a cabritinha. Não andei tanto quanto eu gostaria, não tenho confiança para pegar na moto. Fica para a próxima viagem, mas vai rolar cabrita, vai rolar Road King, como foi no posto, vocês viram aí quando eu encontrei esses dois. E a gente se despede dela por enquanto. Até a próxima. Seu telefone. Já acabei de dar uma entrevista pro programa desse camarada Rex Eagle. Rider Safety Condução de Excelência. Só para contar um pouquinho da história, eu tenho uma empresa que dá curso de pilotagem. O nome da empresa é Rider Safety. Aí depois eu fui convidado para ter um programa de entrevista com motociclistas num canal de TV a cabo aqui da região de Florianópolis. E aí, vamos ter que criar um nome para o programa, né? Galera, eu já tenho uma empresa, Rider Safety. Eu não quero ficar vinculado a 1 milhão de marcas. Então vamos criar a Rider Safety Condução de Excelência e ficou esse o programa, que na verdade acaba sendo, né? Rider Safety, pilotagem segura, né? E aí condução de excelência em função do curso de pilotagem de moto que a gente já tem aí há vários anos no mercado. Eu queria que você contasse um pouco da sua história no motociclismo, cara. Como é que você começou? Cara, eu comecei muito novo no motociclismo, né? Morava na cidade de Guaíba, Grande Porto Alegre. E meu pai, quando novo, sempre teve moto. E o sonho dele era ter moto também depois de casado, mas vieram os filhos e tudo mais, e ele fazia o quê? Ele ia lá, comprava um consórcio, ia pagando as prestações sempre depois que vencia, para não pegar o bem antes de estar quitado. E aí teve um ano, ele fez isso 3 ou 4 vezes que eu me lembro. E aí ele terminava de pagar o consórcio, em vez de pegar a moto, ele trocava de carro. Um dia ele disse, não, vou pegar a moto agora. E aí o consórcio dele terminou em dezembro de 82. E ele ficou esperando o lançamento de uma moto que ele queria, que era uma Turuna 83. O primeiro modelo da Honda, né, da Turuna, que saiu com farol retangular, o farol quadrado que o pessoal conhece. Aí naquele ano saiu a CG, saiu a ML e saiu a Turuna com farol quadrado. Meu pai trabalhava a semana toda fora de casa e final de semana ficava em casa. A gente morava num terreno muito grande. Eu sou o mais velho lá em casa, tenho uma irmã 2 anos mais nova e meu irmão mais novo, 4 anos mais novo. Eu pegava a moto do meu pai, a gente colocava do lado da casa, meu irmão empurrava. A gente descia com a moto desligada, né? Aí depois qual era o trabalho? Subir com a moto de novo. De vez em quando, ganhando experiência, né, o que a gente fazia? Aí daqui a pouco meu irmão ia na garupa e a minha irmã empurrava. E a gente se revezava, eu pilotando a moto sem ligar, mas descendo o terreno, né? E a gente fazia isso várias vezes. Nunca caímos com a moto dele, essa foi a minha primeira experiência com motocicleta. Depois disso, com 14 anos eu comecei a trabalhar. Meu pai continuou com a moto em casa, mas não deixava a gente andar, era menor de idade. Vou comprar uma moto para mim. Primeiro salário, fui lá, comprei uma RX 125. Imagina a moto linda. Enchi o tanque, ela vazava metade do combustível. O tanque era furado. O cara fez uma reforma na moto, entendeu? E não fez a reforma bem feita. Até que meu pai olhou assim, não, esse teu tanque está furado. Vou soldar para você. Aí eu aprendi, muito novo, que a solda de tanque de moto é feita com estanho.
não é com solda elétrica, não é com nada, é com estanho. Aí meu pai foi lá, tirou a gasolina, lavou bem o tanque e tal, ó, vou te mostrar como é que solda. Ele me mostrando como é que soldava o tanque da moto com estanho. Vai aprendendo que isso vai furar de novo. E é tu que vai fazer, eu não vou fazer de novo. E assim eu aprendi. E o que acontece? 6 meses depois daquilo eu vi que a moto não tinha mais condições, não dava mais conserto. Entreguei aquela moto numa concessionária de seminovos e peguei uma DT 180 já ano 83, isso em 86. Daí só aventura, veio mais 6 ou 7 DT 180, depois veio o RD 350, CBR 450 SR, aquela carenada, CB 450, né, que foi uma das melhores motos que eu tive, uma moto japonesa, excelente a moto, e depois comecei, já estava trabalhando, era oficial do Exército, vim para Santa Catarina e aí aqui eu acabei vendendo as motos, fiquei sem nada, vim para cá só com o carro e aí casei, constituí família e fiquei um bom tempo sem andar de moto. Em 93 passei no concurso para a Polícia Rodoviária Federal, tomei posse em julho de 94 e no final do ano já estava pilotando Amazonas e Caena na PRF. Olha só, cara. Então, depois disso vieram alguns cursos, né? Em 95 fui fazer um curso em Porto Alegre, que era um núcleo de motociclismo muito bem formado que tinha na PRF na época, no NOI, Núcleo de Operações Especiais. Lá eu fui fazer um curso de mecânica básica e condução de motocicleta policial. E ficamos fazendo trabalhos de policiamento com moto, escolta. A primeira escolta que eu fiz foi uma escolta presidencial, o presidente Fernando Henrique Cardoso, na inauguração da BR-470 aqui em Santa Catarina. E foi uma coisa assim maluca, né? Não, porque tem que ter uniforme, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Pô, eu não tinha bota pro meu pé. Aí tive que em uma semana arrumar um sapateiro para fazer a bota que coubesse no meu pé, fazer uma bota para mim sob medida, porque a polícia não tinha bota para motociclista naquele tamanho. Depois disso, houveram alguns cursos, a polícia começou a comprar, adquirir mais motos e tudo mais, renovar a frota e começou a ter muito acidente, né? Porque a gente, naquele momento na PRF, bastava ser habilitado na categoria 3, então você poderia pilotar a moto da PRF. E tinha uma doutrina que era passada muito superficialmente. E com os recorrentes acidentes, a PRF brecou isso tudo. Não, vamos montar um núcleo de estudos e vamos profissionalizar o nosso motociclista. E isso aconteceu em 98, 99. Eu tive a oportunidade de fazer um curso depois em 2000 e ser instrutor de motociclismo na PRF em 2001. Então, até 2016 eu trabalhei na instrução, 2017 foi quando eu me aposentei na PRF, mas em 2007 eu comecei a trabalhar com o público civil. A gente participava de muitos eventos e o pessoal, pô, mas como é que vocês conseguiram chegar nesse nível de excelência na pilotagem da moto? E aí isso foi através de um curso de capacitação que a PRF nos proporciona. E eles então começaram a pedir, pô, então dá esse curso pra gente quer aprender a pilotar como vocês pilotam. O curso na PRF era um curso de 240 horas, né? Muito tempo. Sim. E aí o que acontece? O que acontece na cabeça do ser humano, né? Principalmente o motociclista? Ah, eu fiz um curso com o cara da PRF, que é instrutor da PRF, então agora eu sei pilotar como pilota um batedor da PRF. Não, não é assim. E esse foi o meu grande medo. Você pode fazer um curso comigo, você pode pilotar de maneira parecida com o que eu piloto, mas o que vai te levar a pilotar da forma com que eu piloto, o controle da moto que eu tenho? É tempo em cima da moto. Não é outra coisa. Então não é num fim de semana, não é em um mês ou em um ano, dependendo da carga horária, que a gente vai conseguir formar um civil, né, digamos assim, pilotando como pilota hoje um batedor da PRF. Pilotar moto é uma coisa prática. O curso que eu dou, ele tem 50% prática, 50% teoria. Porque eu preciso preparar a teoria, te passo na teoria que nós vamos desenvolver na prática. E por que você vai desenvolver aquela prática? Qual a necessidade daquilo no teu dia a dia no trânsito? Então, quando eu te convenço disso, você entende que você precisa mudar a tua atitude e melhorar o teu comportamento em cima da moto. Não foi somente eu, foi eu e um cara que me deu uma grande força no motociclismo, que é um colega meu da PRF, que foi meu instrutor que me formou um batedor, que é o Paulo Roberto Deitz. Um cara que eu tenho uma grande admiração, devo muito a ele no motociclismo. E outra pessoa que me deu muita força nisso também foi o Edgar Azevedo Traz, para quem não conhece, é o PhD Chico de Blumenau, que foi o cara que também
Foi a primeira turma de público civil que a gente montou em Blumenau, um ano que deu uma enchente muito grande em Blumenau. Então no dia da enchente a gente estava dando curso lá, no final do dia a gente estava voltando para cá com rodovias alagadas, um caos na região, um deslizamento em Blumenau, e a gente conseguiu chegar até a nossa casa aqui em Florianópolis com tranquilidade. Então foi um dia muito marcante para a gente, toda essa história aí que aconteceu. A gente trabalha nesses pilares: conhecimento, habilidade e atitude. Eu te passo o conhecimento que eu tenho, a gente vai desenvolver a habilidade junto para que você mude a tua atitude. E é isso que garante a segurança do motociclista da PRF no trânsito, no dia a dia. É a mudança de atitude dele. Porque se ele não tiver mudança de atitude, ele nem forma. E depois disso, com a abertura da concessionária da Harley aqui em Florianópolis em 2012, eu tive a oportunidade de fazer parte da primeira diretoria do ROG e da segunda também, quando eu fui diretor. E aí a gente, na primeira diretoria, a gente instituiu esse curso de formação de road captain com 6 módulos, né, da direção defensiva até o planejamento de viagem e condução do grupo, com 6 módulos, 6 dias de formação. E então assim a gente vem formando os road captains aqui na Floripa Harley Davidson desde 2012. São mais de 153 road captains formados pela Rider Safety aqui em Florianópolis. Já tive a oportunidade de dar curso também para a The One em Curitiba, onde a gente fez uma palestra, curso para afinar os 2 ROGs, que a gente no início começou a andar muito junto, Paraná com Santa Catarina. Depois fui para São Paulo, na ABA também, onde a gente fez um curso somente com a diretoria do ROG e alguns convidados. Fui também para Salvador, na Bahia, dar um curso a convite do dealer de lá, na época o Davidson. Eu fui para lá, passei um fim de semana com eles, né, e já fiz vários cursos e palestras para outros motoclubes e empresas também. Então a gente vem trabalhando nessa área de segurança no trânsito voltado para o motociclismo há um bom tempo, né? Então por isso que a gente tem esse know-how e essa, como é que eu posso dizer assim, esse conhecimento em ajudar as pessoas, e muitas vezes está no programa dando dica, né? Não usa mais o freio dianteiro quando você for parar em baixa velocidade, porque não precisa, é onde a coisa acontece. Em moto de grande cilindrada, dificilmente você vai cair andando com ela, né? Porque ela, pela força cinética que ela tem, efeito giroscópio e tudo mais, é mais fácil a gente derrubar a moto do que a moto nos derrubar, né? E a gente acaba caindo da moto justamente quando vai parar ou quando está arrancando, que a gente acaba perdendo o equilíbrio da moto, porque em baixa velocidade o equilíbrio é menor, é comprometido, e a gente não tem o pleno domínio de uma moto pesada, né? A gente pode desenvolver a habilidade, mas o pleno domínio a gente não tem, porque existem vários fatores que contribuem para uma queda. A gente não cai por um único momento ou descuido. Então ali você, como você contou, o uso do freio dianteiro com força excessiva, um pavimento escorregadio, a moto inclinada, então foram um conjunto de fatores que te levaram à queda. Então recomendo, para que esse tipo de coisa aconteça, todos os cursos de pilotagem possíveis. O Rec estava me contando que ele não é de rodar pouco não. Eu cheguei aqui falando que eu já rodei 700, 800 km em um dia. E você, me conta o que você já fez? Não, você viaja diferente de mim. Você pega, não, eu vou para tal lugar ou mais ou menos assim. Quando eu estou sozinho, eu até parto mais ou menos assim, mas eu tenho um planejamento de todos os postos de combustíveis que eu vou parar, cidade que eu vou parar. Pô, eu posso pegar um trânsito muito pesado, uma chuva e tudo mais, talvez eu não consiga cumprir aquele planejamento meu inicial. Então, 200, 300 quilômetros eu faço uma pesquisa prospectável para um ponto A. Mas eu tenho um ponto 300 quilômetros antes, que é o meu ponto B, que eu posso parar. Opa, venci aquele dia, foi muito legal, eu tenho um ponto C 200 quilômetros depois do meu ponto A. Você já roda? Eu já rodo aquilo ali, entendeu? A viagem que eu fiz mais longa com a minha esposa, assim, de tocar, a gente saiu daqui com destino a Cabo Frio. Mas a gente tinha que parar no Rio de Janeiro. Pô, eu não vou chegar na cidade do Rio de Janeiro, capital, à noite, com a minha esposa na garupa. Eu vou ter que dormir antes. Então eu me senti mais seguro em dormir antes em Cachoeira Paulista, bem pertinho de Queluz, já divisa com o Rio de Janeiro. Isso por questão de segurança. Se eu tivesse que tocar direto para Cabo Frio, eu teria passado pelo Rio de Janeiro e chegaria em Cabo Frio sem problema nenhum. A minha viagem mais longa de uma tocada só foi sair de Florianópolis e ir até Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 1.486 quilômetros. Eu e mais 11 colegas de moto conseguimos cumprir esse trajeto
né? Então saindo daqui 6h30, 6 horas da manhã, chegamos lá 9h30 da noite. Tem que ter muita disciplina para conseguir rodar isso tudo com 11 outros motociclistas. Muito disciplina e muito planejamento. A galera que viajou comigo, um pessoal extremamente organizado, a gente parava as motos, sempre todas elas de frente para a bomba de combustível. Então uma única bomba abastecia todas as motos que a gente estava e uma única pessoa fazia o pagamento. Entendeu? Então depois a gente foi dividido essa despesa. Então vinha o frentista, abastecia todas as motos, só deu um caminhão de dinheiro. Não pagava, entendeu? E aí ficava tudo certinho. Enquanto esse cara estava abastecendo e pagando, os outros já estavam indo no banheiro, fazendo um lanche, fazendo qualquer outra coisa. Então, enquanto a gente estava, as motos foram abastecidas, ele pagou, ele ia fazer o lanche, ir no banheiro e tudo mais, e o pessoal estava se equipando já para sair com a moto. Então, esse planejamento, esse tipo de atitude, facilita com que você tenha um menor tempo de parada. E com menos tempo de parada, você consegue ter uma maior distância percorrida no dia. Sem contar que sair cedo é primordial se você tem uma viagem longa para fazer. Eu já fiz outras maluquices também, que foi fazer o Rastro da Serpente, a Serra de Apiaí à noite, né? Sozinho, né? Mas a ideia era sair de manhã. A esposa foi atrasando, a viagem foi atrasando, a gente saiu de casa, era para sair às 8 da manhã, a gente saiu de casa às 2 da tarde. Olha que diferença. Né? Para chegar às 18 em Curitiba e aí então fazer o Apiaí totalmente à noite, né? Somente eu e ela na garupa. E o pessoal, cara, mas que loucura, que isso, que aquilo. Cara, é uma coisa que eu uso para andar na moto, sempre. Por mais que eu conheça o caminho, é o tal do GPS. Sim. Tá. E aí, então, eu tinha o planejamento da viagem, tudo locado. E o GPS me dava uma segurança na hora de fazer as curvas à noite, porque eu sabia para que lado era a curva e qual era o grau da curva. Com a experiência que eu tenho em cima da moto, para mim ficou muito tranquilo pilotar. Né? Chegou um momento que ela estava cansada, chegou a dormir na traseira da moto. E aí, opa, o que houve? Acorda aí, eu estava dormindo. De tão perigoso que estava. Tão perigoso que estava, ela foi dormindo, né? Mas foi tranquilo, são coisas que eu gosto de fazer quando eu estou sozinho, quando eu estou em grupo não. É totalmente diferente, aí eu costumo planejar uma viagem para a gente rodar no máximo 700 km por dia. Uma viagem tranquila que eu posso de repente sair 8 horas de um hotel e chegar na próxima cidade ainda durante o dia sem maior problema nenhum, porque eu tenho que pensar não em mim, a minha capacidade de pilotagem, mas a gente nivela sempre por baixo. Quem é que tem a menor capacidade de pilotagem? Eu consigo rodar 500 km por dia, é o que a gente vai rodar. Se a gente está num grupo, é o que a gente vai rodar e a gente planeja para que isso aconteça. Tá? Para que ninguém fique num nível de estresse elevado e tensão, e isso acaba gerando risco de acidente. O que a gente quer é segurança para todos. Você está pilotando Harley e você sabe disso. Dificilmente você vai ver um harleiro sozinho. Sim. Né? Então ele está sempre em grupo. E no grupo você tem que ceder muitas vezes à coletividade para ver o que é melhor para todo mundo. A gente saiu junto, vamos chegar junto. Né? E nunca deixa um cara sozinho para trás. Minha moto deu problema, não, daqui a pouco eu vou e eu alcanço vocês. Não façam isso. Vocês estão em 5, 3 seguem viagem, 2 ficam. Tá? Porque aquele cara que ficou sozinho para trás, ele vai querer depois andar numa velocidade que não é aconselhável, então segura a onda. O grupo da frente diminui um pouquinho, ele acelera um pouquinho e na média fica legal para todo mundo. Perfeito, excelente. Tem gente que ainda não tem muita noção disso, né? Às vezes algumas coisas que a gente acha que é óbvio, às vezes a gente se depara com um grupo, com outros motociclistas que não tem essas noções. Então a gente tenta sempre dar uma dica, dar uma orientada e a gente sempre acaba aprendendo também, da mesma forma que eu estou aprendendo com você aqui agora. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela entrevista. Confira o programa. Então você pode olhar no canal do YouTube lá, Primer TV HD, clica no símbolo da TV, vai na playlist, você vai ver toda a grade de programas que existem na TV. E aí você procura o Rider Safety, clica lá, você vai ver os 30 programas que nós já colocamos no ar. Os programas são de 1 hora, mas você vai ver que passa rapidinho e é gostoso estar lá. Acabei de conhecer o cara aqui na HD e foi um prazer. Obrigado pelo seu tempo. Essa troca de entrevista, confiram lá que a minha vai estar lá também, vou deixar aí para vocês. Vocês já estão encaminhados para a playlist. Agora bora rodar com segurança e responsabilidade, galera. Um abraço a todos. Valeu. Aí, ó, vai achando que sou só eu que ando na moto dos outros aí, ó. Acho que é a primeira vez que eu vou pegar garupa na minha moto, tenho certeza, acho que é. Já andaram nela, mas não comigo atrás. Segura aí.
Vambora!